Nem todo grande jogador nasce cercado de expectativas, e o Igor Thiago é um desses casos. Um atacante que saiu praticamente do anonimato do futebol brasileiro, passou longe dos grandes holofotes e, contra todas as probabilidades, escreveu seu nome na história da Premier League. Essa não é a história de apenas um jogador em ascensão, é a história de alguém que seguiu um caminho completamente diferente do padrão. O Igor Thiago nasceu no Brasil e não teve uma trajetória comum dentro do cenário nacional. Enquanto jovens talentos brasileiros nascem em clubes com boas estruturas, sem falar na grande visibilidade, ele precisou trilhar o caminho mais difícil. Sem grande exposição nas categorias de base e sem apoio da mídia, ele cresceu longe dos olhares do público. Mas havia algo diferente nele. Persistência. Sem muita oportunidade nos grandes clubes do futebol brasileiro, Igor Thiago precisou buscar um espaço fora do Brasil. Um movimento arriscado, mas que mudaria totalmente a sua carreira. E o destino foi um time da Bulgária, Ludogorets, muito longe das principais ligas e longe da atenção da mídia. Mas o exato ambiente onde os jogadores profissionais precisam provar o seu valor dia após dia. E foi isso que o Igor Thiago fez. Com uma força física, presença diária e uma intensidade absurda, ele começou a se destacar. No Ludogorets ele não apenas jogou bem, ele evoluiu, passou a entender melhor o futebol europeu, melhorou seu posicionamento e começou a ser decisivo. E aos poucos ele foi deixando de ser um jogador brasileiro desconhecido. O bom desempenho abriu portas, levando o jogador a ser transferido para o Clube Bruges. Uma liga mais competitiva, um clube bem mais estruturado, porém o nível de exigência também muito maior. Só que mais uma vez ele respondeu. No futebol moderno, a característica de um centroavante mudou bastante. E o Igor Thiago representa muito bem essa transformação. Ele não é apenas um finalizador. Ele pressiona, ele disputa e participa do jogo coletivo. Um atacante físico, intenso e extremamente funcional. Depois de se consolidar na Bélgica, veio o maior desafio: jogar uma Premier League. O Brentford apostou no potencial do jogador e levou o atacante para a liga mais competitiva do mundo. Era o momento de provar, de forma definitiva, até onde ele ia chegar. E foi na Inglaterra que o Igor Thiago surpreendeu todo mundo. Na temporada 25-26, ele não apenas se adaptou ao futebol, ele brilhou na Premier League. Com gols importantes, regularidades e impacto direto nos jogos. E com tudo isso, ele alcançou um feito impressionante. Igor Thiago se tornou o brasileiro com o maior número de gols em uma única temporada na Premier League, superando nomes como Roberto Firmino, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha. E o mais incrível é que ele fez isso vestindo a camisa do Brentford. E depois dessa temporada, o cenário mudou. Igor Thiago deixou de ser apenas uma promessa para se tornar um dos atacantes mais respeitados na atualidade. Se tornou uma referência dentro do seu clube e acabou traindo olhares de clubes maiores. E como consequência natural do bom desempenho no futebol europeu, veio a sua primeira convocação para a seleção brasileira. E na sua estreia contra a Croácia, ele marca o primeiro gol. E agora pode jogar uma Copa do Mundo vestindo a camisa da seleção brasileira. E talvez o mais impressionante dessa história é que ela ainda está sendo escrita. Igor Thiago, por incrível que pareça, ele tem apenas 24 anos. Meu nome é Denis Santos e aqui no meu perfil tem vídeo de futebol todos os dias.